Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor João e hoje estarei com vocês falando sobre um assunto muito interessante e muito legal. Vamos falar hoje sobre diversidade, ok? Então vamos dar aquela paradinha nas brincadeiras, vamos dar uma paradinha nas nossas histórias e vamos descansar um pouco, relaxar, sentar, ok? Todo mundo já lanchou? Todo mundo já comeu? Ok, então vamos para a aula. Primeiramente, vou falar como será a aula, ok? Então, a aula terá como tema a diversidade. Vamos utilizar alguns slides, depois da explicação, alguns vídeos curtos, para ilustrar os diferentes aspectos da diversidade. Logo após, teremos uma dinâmica de grupo, ok? Uma atividade prática, onde os alunos serão divididos em grupos para discutir e apresentar diferentes culturas e as suas contribuições para a sociedade brasileira. Perfeito? Terminando isso, nós iremos realizar um pequeno debate, ok? Tendo a estrutura, os desafios e os benefícios da diversidade na sociedade atual. Por fim, faremos um estudo de caso e será uma análise de casos reais onde a diversidade foi um fator importante para a resolução do problema social. Tudo bem? Então vamos conversar primeiramente sobre o que é diversidade. Vocês, crianças, o que vocês acham que seria diversidade? Alguém já escutou em casa? Alguém já viu em algum lugar a palavra diversidade? Não? Tudo bem então. Vamos falar aos poucos para que todos compreendam. Diversidade significa que todos nós somos diferentes de muitas maneiras. Pode ser a cor da pele, nos costumes, nas línguas que falamos, nas comidas que a gente gosta e até na música que a gente escuta. Essa diferença é o que torna a gente único e especial, ok? Todas essas diferenças nos tornam únicos e especiais. Então, o que seriam as dimensões da diversidade? Primeiramente, a cultural. Cada grupo de pessoas tem seus próprios costumes, suas próprias tradições e modos de vida. Por exemplo, as festas que nós celebramos, as músicas que nós dançamos e as roupas que nós vestimos, ok? Cada cultura vai ter um traço diferente sobre isso. Vai ter cultura que vai usar roupas que podemos achar engraçado, mas que para eles é totalmente comum. Como para os índios, que acharam as roupas engraçadas dos portugueses, não é? E os portugueses que se depararam com os índios praticamente seminus naquele primeiro encontro no descobrimento do Brasil, não é isso? Outra coisa que precisamos falar é sobre etnia. E o que é etnia? Esse é um pouco mais difícil, não é? Etnia se refere aos diferentes grupos de pessoas e origens em comuns, ok? No Brasil, temos uma diversidade étnica enorme, incluindo povos indígenas, povos afro-brasileiros e muitos imigrantes de diferentes partes do mundo. Então, para resumir, a etnia são características similares de um certo grupo de pessoas, ok? Que tem uma origem em comum, uma origem ancestral parecida, perfeito? Outra coisa é as diferenças sociais. E o que são elas? As diferentes maneiras como as pessoas vivem, que elas trabalham na sociedade. Isto inclui a família, inclui a escola, os amigos e a comunidade. Sendo elas, pessoal, da seguinte forma: uma pessoa que tem um familiar que estuda
na mesma escola? Também pode ser. Uma pessoa que tem na família e que mora na mesma cidade, na mesma rua, também pode ser. Porém, também pode ser iguais, só que sem parentescos, ok? Uma parte social que é apenas um grupo social que envolve apenas a família, apenas os amiguinhos da escola, apenas os amiguinhos da rua, ok? Cada um vai ter as suas diferenças também na parte da sociedade, perfeito? Continuando, a diversidade do Brasil é grande. Por quê? Porque ele tem um tamanho enorme. O nosso país é um exemplo de diversidade. Por isso nós vamos conhecer agora alguns grupos que fazem parte dessa mistura tão bonita. Por exemplo, povos indígenas. Eles foram os primeiros habitantes do Brasil e têm uma cultura muito rica, com línguas, músicas, danças e tradições únicas, ok? Coisas únicas dos povos indígenas, aquelas danças, aquelas músicas e aquelas tradições. Outro exemplo são os afro-brasileiros. Quem são os afro-brasileiros? Descendentes de africanos que foram trazidos ao Brasil principalmente durante o período da escravidão. Eles contribuem muito com as nossas músicas, com a culinária e com as religiões. Essas que muita gente tem um pé atrás, infelizmente, por falta de conhecimento. Por quê? Porque às vezes tem uma religião que é um pouco diferente e todo mundo fica um pé atrás. Mas isso é falta de informação, a gente vai falar isso já já, ok? Outra parte que pode ser diferente, além dos indígenas e povos afro-brasileiros, são os imigrantes. Quem são eles? São pessoas que vieram de outros países para viver no Brasil. Por exemplo, italianos, japoneses, alemães, libaneses, chineses, entre outros países, ok? Todos eles vieram para o nosso país e ajudaram com a nossa cultura atual, trazendo a cultura deles e misturando a nossa. Hoje em dia você não precisa ser um japonês ou um chinês para poder estar gostando de um sushi, de um yakisoba. Você não precisa ser um italiano para estar gostando de pizza, não precisa ser um libanês para estar gostando de um quibe, uma esfirra, e para poder estar dançando as músicas e bebendo as coisas típicas deles. Ou seja, não precisa ser um imigrante para estar apreciando a cultura deles, ok? Eles vieram para enriquecer demais a nossa cultura, ok? Agora vamos falar de uma coisa que infelizmente acontece, ok? Que é o quê? O preconceito e a discriminação. Vocês sabem o que é preconceito? Já escutaram essa palavra, preconceito? Já escutaram, né? Pois é, não é uma coisa muito bonita. Mas vamos tentar desvendar. Vamos tentar dar nome para o que é o preconceito. Preconceito é quando nós formamos uma opinião negativa sobre alguém sem realmente conhecê-lo. Igual o nome, um pré-conceito. Estamos dando o conceito de uma pessoa mesmo sem saber. Então é muito perigoso você fazer isso, ok? E o que é discriminação? É diferente, ok? Preconceito e discriminação. Alguém sabe o que é discriminação? Ok. Então vamos lá. O que é discriminação? É quando a gente trata alguém de uma maneira injusta por causa dessas opiniões. Opiniões vindas do preconceito. E como podemos identificar e combater isso? Primeiramente, nós podemos combater respeitando as diferenças, pois cada pessoa é única
e merece ser respeitada. Ok? Então, vamos ouvir e aprender uns com os outros. Outra forma de combater é através da educação. Conhecendo outras culturas e histórias nos ajuda a entender e respeitar as diferenças. O conhecimento, ok? Através do conhecimento das culturas e das histórias, nós podemos entender o porquê que eles dançam dessa forma, o porquê eles comem isso, o porquê eles têm essa crença. Tudo bem? Então, primeiro, antes de criticar, antes de ter um preconceito e até de discriminar, vamos aprender sobre o outro. E a outra forma de combater é através da empatia. E o que é empatia? Alguém sabe? Não? Tudo bem, pessoal. Empatia é você se colocar no lugar do outro, ok? E pensar, como eu iria me sentir se fosse tratado de uma forma injusta? Como eu ia me sentir se mesmo sem fazer uma coisa errada, eu fosse criticado? Se eu tivesse uma cor e fosse criticado? Se eu dançasse de uma forma e fosse criticado? Se eu me vestisse de uma forma e fosse criticado? Se eu tivesse uma religião diferente e fosse criticado? Ok? Então, nós deveríamos pensar como é que eu iria me sentir, ou seja, se colocar no lugar da outra pessoa e pensar, poxa, eu não iria me sentir bem, eu não iria gostar. Então, pessoal, isso é empatia, ok? Isto é uma das formas também que nós temos de lutar contra o preconceito. Tudo bem? Vamos agora falar dos direitos humanos e da cidadania. Todos nós temos direitos que devem ser respeitados, independentemente de quem nós somos. Isso inclui vários fatores. Primeiro, o direito à igualdade, ok? Todos nós somos privados e assegurados de ter a igualdade. Devemos ser tratados de forma justa e igual, independentemente da nossa cor, da onde viemos, ok? Do que vestimos, do que comemos, das nossas crenças. Todo mundo tem direito à igualdade. Direito ao respeito também é importante. Nossas diferenças devem ser respeitadas, ok? Você tem uma coisa diferente de mim, eu tenho uma coisa diferente de você, então precisamos ser respeitados. Outra coisa é direito à educação. Todos têm direito à educação, ok? Não importa como. E o que essa educação tem a ver? Essa educação dá a primazia de conhecer as outras culturas, ver o porquê outras culturas são diferentes e assim entender o porquê eles agem daquela forma. Então a educação é de primazia, perfeito? Como podemos promover a igualdade? Como promover a igualdade e o respeito? Primeiro, vamos ser amigáveis e gentis. Trate as pessoas com amor e carinho. Esta é uma forma muito eficaz. Outra forma é aprender e ensinar. Fale sobre a importância da diversidade e ensine aos outros o que você sabe. Mais uma vez, é através da educação que podemos desmistificar o preconceito. Através de aprendermos e ensinarmos é que nós conseguimos fazer com que as pessoas compreendam o porquê daquelas pessoas vestirem aquelas roupas, ter aquele tipo de crença, comer aquele tipo de comida, ok? Para não ter o preconceito e a discriminação. Perfeito? Outra forma é defender os direitos. Como, professor? Bem,
Se você vê alguém sendo tratado de maneira injusta, fale e ajude a mudar essa situação. Às vezes, por ficarmos calados, nós acabamos deixando de ajudar e mudando aquele cenário, entendeu? Então devemos defender os direitos, porque nós temos direitos e nós temos deveres. E para sermos bons cidadãos, precisamos lutar contra isso, ok? Para mudar essa situação. Então, por fim, podemos dizer que a diversidade é o que torna o nosso mundo muito mais colorido e emocionante. Ao respeitar e valorizar nossas diferenças, podemos viver um mundo muito mais justo e harmonioso. Por isso, vamos celebrar a diversidade todos os dias e fazer um Brasil um país muito melhor, não só para mim nem para vocês, mas para todos. Ok? Então vamos agora fazer as nossas outras atividades, ok? E por enquanto vamos agora fazer os grupos e vamos para a próxima etapa da aula. Então, crianças, agora vamos para a outra parte da nossa aula, ok? Vamos fazer uma pequena dinâmica de grupo, tudo bem? Então vamos dividir a turma em 4 grupos, bora lá? Bora lá, dividir. Isso, 4 grupos. O primeiro grupo vai falar sobre os povos indígenas, ok? Grupo 2, sobre povos europeus. Terceiro grupo, povos ocidentais. Quarto grupo, povos africanos, ok? Então vocês vão se dividir, ok? Já dividiram? Ok. Então agora eu quero que vocês me apresentem as diferenças culturais e quais foram as contribuições que esses povos trouxeram à nossa sociedade brasileira, ok? Vamos lá. Ok, grupo 1. Vocês que ficaram com os povos indígenas, quais foram as principais contribuições para a sociedade brasileira? Ok, danças, culinárias, costumes. Sim, é verdade. Tomar banho todos os dias realmente é um costume dos nossos povos indígenas. Isso. Ok. Grupo 2. Quais foram as contribuições dos povos europeus? Culinárias, perfeito. Sim, o uso de roupas, muito bem. Vários tipos de roupa, né, foram trazidos através dos costumes dos europeus. Perfeito. Danças? Sim, algumas danças também, ok? A maioria delas até hoje são vistas no sul do país, ok? Isso que teve forte influência das colonizações dos povos europeus. Italianos, sim, alemães, perfeito. Todos eles trouxeram consigo culinárias e danças também. Roupas instrumentais, sim, é verdade. Orientais, grupo 3. Quais foram as contribuições? Também comida, exemplo, né? Todo mundo conhece hoje as culinárias orientais, né? Bem diferente. Tem muitas pessoas que não gostam, tem outras pessoas que gostam demais. Isso. São bem diferentes, né? Roupas a gente não vê tanto assim, né? Sim, desenhos, sim, algumas culturas orientais a gente consome bastante, né? Hoje em dia a gente também está com um grande consumo da arte oriental, né? Perfeito. E de povos africanos? Grupo 4. Quais foram as contribuições? Culinária, sim, perfeito. Culinária também é um dos principais
heranças, né, que trouxemos, palavras, exatamente, algumas palavras, assim como todos os outros povos, nós herdamos várias palavras, vários significados. Isso, perfeito. Dança, sim. A capoeira, muito bem, a capoeira. As roupas, pode ser que sim. A gente ainda tem alguns traços, né, dos povos africanos, algumas roupas coloridas, bem, bem enfeitadas, turbantes, né, penteados. Sim, agregamos bastante, herdamos, verdade, bastante herança dos povos africanos também. Pronto. E agora vamos fazer um debate, ok? E nesse debate a gente vai falar sobre os desafios e os benefícios da diversidade na sociedade atual. E aí, quem quer começar o debate? Primeiro falando sobre os desafios. Quais são os desafios? Sim, os desafios é realmente sobre a nossa sociedade atual, a diversidade é o preconceito, justamente, né? Aquilo que a gente falou. É você não conhecer o povo e entrar em conflito e fazer um preconceito e até uma discriminação com eles, de todas essas diferenças que nós vimos. Agora, quais foram os benefícios dessa diversidade? Sim, assim como a dinâmica nos trouxe, todas as palavras, todas as comidas, todos os costumes que nós herdamos foi benefícios que a diversidade trouxe para a nossa sociedade atual. Parabéns, vocês estão bem afiados em relação à diversidade. Lembrando, vamos ser educados, vamos ser gentis, evitar o preconceito e discriminação. Espero que todos compreendam, que tenham entendido. Qualquer dúvida, estarei aqui para ajudar vocês, ok? Obrigado.